tudo bem contigo aí? Tudo bem, Cacá? Tô preparada para esse papo de hoje, corrida do ouro no Bitcoin. E tu tá aquecida aí? Já fez os alongamentos para essa corrida? Não, já estou correndo, Carol. Running Maratona aqui. Bitcoin, running Bitcoin. Já faz 5 anos que eu tô nessa corrida aí. Boa, boa. Pessoal, então hoje esse é o nosso papo. A gente vai fazer aqui um paralelo, né, sobre a corrida do ouro, também conhecida como febre do ouro, e que o Saylor trouxe lá na Bitcoin Atlantis, em Portugal, agora no mês de março, né? A gente esteve lá na conferência, foi uma das principais conferências do ano. Carol esteve lá palestrando, esteve no palco também, e a gente conferiu então a palestra do Saylor. Ele trouxe isso. E a gente vai debater um pouco sobre esse paralelo, né, da corrida do ouro com a corrida do Bitcoin. Será que já começou, não começou? Quem é que está participando dessa corrida? Como que vai vir a ser essa corrida daqui para frente? Carol, vamos começar então sobre o que foi a corrida do ouro. Conta aí para nós essa parte mais histórica, né? Então, a corrida do ouro mais conhecida, porque aconteceram em vários países, né? Nos Estados Unidos, Austrália, mas a mais conhecida como corrida do ouro, febre do ouro, foi a que aconteceu na Califórnia em 1848 até 1855. Então, foi um período de tempo de 7 anos em que descobriram jazidas enormes lá e também que os rios, eles, né, levavam ouro em pepitas através da corrente dos rios e que tinha grande concentração de ouro por lá. E o que aconteceu, né? Era uma região inóspita, assim, dos Estados Unidos, a Califórnia, São Francisco, porque eles estavam em guerra com o México na época, eles recém tinham ganhado essa guerra com o México, por volta de 1840, mais ou menos, e era uma região meio... Sabe aqueles filmes de faroeste, velho oeste? Dos saloons, dos cowboys, assim, terra de ninguém, terra sem lei? Era nesse período Sim. aí. E se a gente for pensar, assim, muito da cultura da corrida do ouro se misturou com a cultura dos cowboys e a gente importou muito isso, né? Também nos filmes, na cultura de Hollywood da época. Então, esse período, ele marcou não só um período de boom financeiro na região da Califórnia, que hoje é uma região rica dos Estados Unidos e do mundo também, né? Mas também marcou a cultura. E o ouro, ele marca a cultura da nossa civilização por, né, milênios, vários jargões que a gente fala, vale mais do que ouro, isso vale ouro, tem a ver com o quanto o ouro foi e é tido como algo super, super precioso. Então, quando a gente fala de corrida do ouro, é uma peregrinação que rolou nos Estados Unidos nesse período, não só de americanos, mas de pessoas do mundo todo que foram para lá para tentar encontrar ouro. E aí, como é que aconteceu, né? Teve uma região chamada Sutter's Mill, que é uma região que foi descoberto que tinha grande quantidade de ouro, e a galera foi toda para essa região, ali do lado de São Francisco. E, enfim, era uma, assim, a galera ia daquelas peneiras, tem um nome específico, mas eu vou chamar de peneira, tá? Esqueci o nome do negócio. Um troço gigante, assim, todo mundo já deve ter visto imagem de garimpo, Vídeos, sim. vídeos, a galera no leito do rio, assim, chacoalhando as pedrinhas do rio e catando ouro ali, né? Então a galera ia para lá porque o que se dizia da época, né, pelo que eu pesquisei aqui, é que em um dia era possível minerar ou pegar ali do leito do rio com essa peneira, com essa filtragem, milhares de dólares em um único dia. Então começou a se criar uma cultura de que, uau, então dá para mudar de vida. Eu vou para lá porque eu vou conseguir, né, encontrar ouro. E as pessoas encontravam ouro e depois revendiam. Então rolou essa febre, né, não só entre os americanos, mas de pessoas do mundo todo indo para lá, porque se a gente for voltar para os primórdios do ouro e para os fundamentos, ouro é escasso. Ao longo de milênios se tentou encontrar jazidas e minerar essas jazidas. Então, se encontrar uma região com tanta abundância de ouro assim, como aconteceu nos anos de 1800 ali na Califórnia, virou uma loucura, né? Ainda que era uma região ainda pouco habitada. Então, todo mundo queria mudar de vida rápido. E aí que surgiu o termo American Dream, era o sonho americano. Ir para lá e prosperar, encontrar ouro, poder vender esse ouro, trocar por dólares e prosperar, então mudar de vida. E foi assim que a Califórnia e a São Francisco, ali, aquela região, foi conhecida como, né, a Golden Coast, então a Golden Gate, Gold Coast americana, né, porque tem a da Austrália também. Golden Gate é aquela ponte famosa que tem ali na Califórnia, aquela ponte vermelha, lindíssima, inclusive, fomos lá em 2019 e fizemos alguns passeios lá, né, Carol, inclusive, e contaram toda essa história durante os passeios, faz aqueles passeios de ônibus, né, turístico, eles contam essas histórias da época da Corrida do Ouro, quando tu tá lá e na Califórnia. Então, a Golden Gate, para quem não sabe, é essa ponte
linda, maravilhosa, que a gente vê nos filmes, nos cartões postais lá da Califórnia. Então tudo faz referência ao ouro, né? A galera que já foi ali para São Francisco vai ver que as histórias de como que a cidade foi habitada e como que as empresas prosperaram também, tá tudo entranhado com esse boom econômico que rolou a partir dessa corrida do ouro na região, com essa descoberta dessa jazida enorme, né? Então, ao todo, foram mineradas mais de 370 toneladas de ouro, cerca de 12 milhões de onças de ouro foram extraídas ali naquele período daquela região. Então, foi um período muito intenso. Então, em 7 anos, foi um monte de gente para lá procurar ouro, e nisso várias empresas e pessoas enriqueceram a partir disso. E aí tem um jargão que é muito interessante, que a galera fala que, bom, na corrida do ouro na Califórnia, quem mais enriqueceu não foi quem minerava ouro, que era a galera na esperança de encontrar ouro, né? Era quem vendia pá. Eu fui pesquisar essa história. Bom, será que isso é verdade? E quando a gente foi pra lá na Califa, também se falava que quem enriqueceu era quem vendia pá. Mas agora, pesquisando aqui pra bater esse papo contigo, Cacá, eu descobri que, na verdade, foi quem monopolizou as pás, que era um tal de Samuel Brannan. Ou seja, o cara viu a galera indo pra Califa, todo mundo essa febre do ouro, esse termo, ele expõe a ganância, né? A ganância, mas também a esperança de mudar de vida rápido. Olha como existe um paralelo muito grande com o momento atual de Bitcoin e com várias outras coisas que surgem aí, a galera querendo enriquecer rápido nessa corrida, né? Então, ele percebeu esse movimento, ele foi lá e comprou todas as pás, ou todos os equipamentos de mineração que existia ali na região, porque era uma região pequena, com 15 mil habitantes, e do nada foi para 300 mil em 7 anos. Olha como teve uma procura enorme. E ele monopolizou todos os equipamentos de mineração e depois vendeu mais caro. Então, ele lucrou não minerando ouro, mas vendendo equipamento para quem estava indo na esperança de conseguir ficar rico a partir da mineração do ouro e de encontrar ouro. Tanto que o jargão de São Francisco, ali da Califórnia, do estado da Califórnia, é eureka. E eureka, essa expressão eureka, significa encontrei. Então era a esperança de encontrar ouro minerando. E não sei se tu lembra, Cacá, nos anos 90, até os filmes dos anos 80, assim, tinha vários vídeos de Indiana Jones e pessoas que entram na caverna e descobrem ouro nas paredes. E aí, uau, fiquei rico porque eu descobri essa caverna. Isso tudo é resquício dessa época também, das pessoas entrando em lugares na Califórnia, na Montanha de Ouro, como era conhecido. Os chineses chamavam a Califórnia de a Grande Montanha de Ouro Americana. Nessa expectativa de ficar rico, buscando ouro. Então, todos os filmes, toda a cultura foi impactada por isso. Sim, incrível tu trazer isso, esse insight, Carol, porque realmente a gente começa a pensar, por exemplo, os videogames também traziam baús de ouro. Quando era criança, aquelas revistinhas que tu tem para colorir, também ou piratas que vão buscar ouro, ou as revistinhas que tu vai colorir, os baús de ouro. Baús de ouro. Quando a gente era criança, isso era um símbolo realmente do dinheiro, do que era valioso. Sim, mas a gente tá falando do ouro como nesse aspecto geral dos piratas, do baú de ouro, tem a ver com toda a história da humanidade, né? Que eles armazenavam ouro em baús cheios de cadeado, com as correntes, lembra? Porque era comum os piratas uns roubarem os navios dos outros e o que ia atacar? Para roubar o ouro, roubar a riqueza, né? Sim. Mas não sei se tu lembra que tinham vários filmes, assim, de cowboy e de Indiana Jones, estilo Indiana Jones, que eles descobriam no final do filme, entravam numa caverna e, tinha ouro ali. E no final, toda a briga do filme era em quem que ia monopolizar a caverna, quem que ia minerar aquele ouro, né? Mas por isso, porque era uma terra sem lei, era uma terra que os Estados Unidos recém tinha incorporado neles como um estado americano, né? Então, não tinha muito dono. As pessoas encontravam ouro e elas mesmas diziam, essa terra é minha, eu vou minerar agora. Era por declaração, eu me declaro dono dessa terra, porque ninguém queria, né? Era uma região recém-incorporada aos Estados Unidos, outras regiões eram prósperas, ali ainda não era. Então, olha como o ouro atraiu riqueza, prosperidade, empresas e, demanda por terra também. E aí, pesquisando também, olha que doido como isso impacta também no jeito como a gente se veste. As calças jeans, isso a gente aprendeu quando a gente foi lá na Califórnia, mas agora eu relembrei, eram as roupas usadas pelos mineradores de ouro, porque eram super resistentes. Então, os caras usavam Levi's, que era uma marca da época, e até hoje existe calças Levi's, né? E era reconhecida pela durabilidade, ou seja, eles poderiam, enfim, se agachar, se esfregar nas rochas lá, ficava tudo sujo do processo de mineração, de terra, areia e dinamite, inclusive, né? E era uma calça resistente. E até hoje a gente usa esse estilo por causa dessa época, pela qualidade que foi provada pelos mineradores, né? Que virou uma vestimenta de trabalho. E até hoje a gente usa
como um resquício desse processo, né, da busca por ouro. Hoje, a extração de ouro é feita com máquinas, com dinamite também, mas com escavação, não são mais as pessoas tanto assim como era no passado. Ainda tem regiões... Tem alguns lugares que pessoas ainda fazem isso, né? Mas na maioria já é uma indústria gigante com máquinas e tudo mais. E aí, não sei se tu lembra que a gente visitou lá na Califa também a fábrica da Giardellis, que era uma fábrica de chocolate. Então, essa é uma fábrica que também ficou conhecida como uma das fábricas de chocolate da época da Corrida do Ouro, que daí, bom, tudo prosperou, né? E as pessoas começavam a criar negócios para atrair esse ouro. Bom, veio um monte de gente para cá, a galera tá minerando, a galera tá ganhando grana. O que as pessoas precisam para sobreviver, né? Então, foi se criando várias indústrias, vários comércios, e até hoje tem muitas dessas fábricas que sobreviveram e permanecem e que prosperaram muito nessa época. E aí, voltando... Vai. E o que virou a Califórnia, né? Depois disso, uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos, né? A gente visitou também Sausalito, né, Carol, que é tem milionários, bilionários com casa nessa região que é uma fortuna um terreno lá, né? Uma casa lá é uma fortuna. É uma região lindíssima, inclusive, quem quiser pesquisa aí na internet, Sausalito, vocês vão ver. É cheio de iates, de barcos, puxa, é muito bonita aquela região. Dizem que é a região com maior milionários por metro quadrado, né? A região de Sausalito. Então, o que virou a Califórnia depois desse período? Uma região super rica. Sim, e depois veio desenvolvimento tecnológico, né? Com Silicon Valley, galera produzindo chips e tecnologias. Uma coisa puxando a outra. Ainda que agora eles estão passando por uma crise, assim, de desenvolvimento urbano, tem uma questão de saúde mental, a galera morando na rua, mas historicamente foi e é uma região próspera, que agora está passando por uma crise, mas o curioso é que esse período aí, voltando para o tema, né, da Corrida do Ouro, durou 7 anos. E olha como reverberou por séculos depois. Foi 1848 a 1855. Então faz mais de 100 anos que isso aconteceu. E também foi responsável por um boom de pessoas indo para os Estados Unidos e indo para essa região empreender. E aí o Saylor, como tu bem trouxe, Cacá, trouxe Voltando para a história das pás, Carol. Tá. Tu trouxe uma história de que um cara, ele prestou atenção nesse movimento que estava acontecendo lá na Califórnia, ele comprou todas as pás, comprou todos os materiais que a galera estava utilizando e ia precisar para fazer, então, a mineração, o garimpo lá de ouro na região. Ele comprou tudo aquilo e revendeu por mais caro, ou seja, ele teve uma visão de negócios ali, né? Empreendeu e ficou muito rico.